Números 11, 1. E o povo foi como os que gemem ruindade nos ouvidos de salvação. Lembrar que salvação é a minha tradução para o nome de Deus, né, do Salvador, e não para a palavra Deus, Salvador, que seria Elohim. Aqui é Yehovah. Eu inicialmente tive a ideia de usar salvação por conta do nome de Jesus, que significa Yehovah é salvação. Então, onde tinha Yehovah, eu comecei a usar salvação. E eu vi que muita coisa, como já vimos em outros capítulos, começou a ter um encaixe mais digno diante da mensagem e da mecânica dos versículos. Então, o pontapé inicial foi o nome de Jesus, e depois, ao decorrer dos versículos, foi se confirmando a mensagem. Então, né, e o povo foi como os que gemem ruindade nos ouvidos de salvação. E salvação ouviu, e o nariz deles quentou. E o fogo de salvação queimou entre eles, e consumiu-os da extremidade do acampamento. Agora que isso aqui é muito legal, essa sutileza aqui, porque olha, o que isso que dá-se a entender é que o salvação, o Salvador, queria que o verdadeiro fogo queimasse entre eles, no meio deles, que aquele sentimento de quando você faz oração, você sente aquele foguinho no coração que dá aquela paz, é tudo aquilo. Então o fato dele colocar um fogo para queimar entre eles, no meio deles, é como se fosse um indicativo de o que eles deveriam estar fazendo. Olha, o que eu quero é que queime o fogo entre vocês. Então, a pena acabou sendo o quê? Fogo queimando entre eles no sentido físico, tipo, olha, eu quero que queime, quero ser queimado no meio de vocês. Então, é interessante como isso aconteceu. E ao mesmo tempo, temos a questão da sarça ardente, né, de Moisés, que quando o fogo queimava mas não era consumido. Então nós temos esse outro encaixe também. E outra coisa, extremidade do acampamento. Vamos lembrar que quando o Cristo foi crucificado, ele foi crucificado na extremidade da cidade, né, para fora. Então, tem toda uma ligação aqui entre isso tudo, entre o verdadeiro fogo queimando no coração, isso sendo usado como pena e o reconhecimento de salvação. É aqui, ó. E o povo clamou ao tirado, e o tirado intercedeu a salvação, e o fogo afundou. Tá. Esse intercedeu, na maioria das traduções, vai estar como orou. Só que tem duas palavras que são usadas para orar. Uma delas é mais próximo ao conceito de intercedeu, porque eles não oraram, eles eles pediram para o tirado orar para eles, mas o que o tirado fez foi intercessão. Quando é a própria pessoa que faz o ato, o texto usa a palavra orou. Quando pede-se para alguém fazer, usa-se a palavra intercedeu. Assim, nas traduções tradicionais vai estar as duas coisas como orou. No texto original do Antigo Testamento, uma é usada no sentido de intercedeu e a outra orou. E são de fato duas palavras diferentes. Então, se são duas palavras diferentes, é porque é preciso usar duas palavras diferentes. Então é por isso que aqui vai estar intercedeu e nas outras vai estar orou, tá? Intercedeu a salvação e o fogo afundou. E agora aqui, normalmente nós falaríamos que o fogo apagou. Só que essa palavra ela é usada para afundar por todo o restante da Bíblia. E eu achei isso muito peculiar. Então eu quis manter afundar, tá? Porque não sei se ele apagou de vez ou se ele diminuiu. Então, como essa palavra é usada no sentido de afundar, eu usei afundou. 3. E ele chamou a fama daquele lugar de queima, porque o fogo de salvação queimou entre eles. É, e era para o verdadeiro fogo de salvação queimar entre eles, que é o ardor pelo salvação. Então, isso aqui confirma isso que eu disse. 4. E os ajuntados que estavam no meio deles desejaram um desejo. E os filhos do persistiu com o grande pastor retornaram e choraram e disseram: Quem vai nos fazer consumir carne? Tá.
Aqui nós temos uma outra aplicação, lembrando que o Cristo, salvação, é a verdadeira carne. Então o que eles estavam fazendo aqui é num sentido bastante de predizendo que era. O desejo deles era incorreto diante da situação, mas é interessante ver como o desejo se manifesta dentro daquilo que a pessoa realmente precisa diante do salvação. Então é interessante como eles pedem carne e lá no Novo Testamento, carne é dada a todo aquele que crê em salvação como Jesus. 5. Nós lembramos dos multiplicadores peixes que nós consumíamos em sitiado de graça. A palavra peixe, a raiz dela é a palavra multiplicador. Então, para não perdermos nesse sentido, eu mantenho a qualidade intrínseca antes do que de fato se refere. Lembrando que lá no começo da Bíblia, né, sejam férteis e multiplicar-vos e encher toda a terra. Então, e o que acontece? No Novo Testamento tem toda a questão da multiplicação dos peixes, que o Cristo faz o peixe multiplicar para alimentar o povo. Então, você acaba tendo toda uma sutileza diante do texto original, se referindo a tudo que o Cristo faz. Sitiado é a minha tradução para a palavra Egito, tá? Porque o que dá-se a entender é que é um lugar não apenas cercado, mas sendo oprimido, que é o que acontece em um local que está sendo atacado, cercado por um exército, né? A cidade ou o local entra em estado de sítio. E esse de graça é no sentido de gratuitamente, tá? Não é no sentido da palavra graça como nós usamos ela. Eu provavelmente deveria trocar isso aqui para não confundir, mas nessa edição vai ficar assim mesmo por enquanto. E aqui, ó, mesma coisa, eu coloco a qualidade intrínseca, que é do objeto, para isso aqui. Então, dos duros pepinos, porque a base da palavra pepino é duro, e dos inchados melões, e dos verdejantes alhos porós, e das descascáveis cebolas, e dos pungentes alhos. Porque essa é a raiz dessas palavras, dessas comidas. Então, para não perder que essa raiz e o que o texto possa estar querendo dizer, eu coloco isso. 6. Mas agora o nosso ser está seco, não há nada exceto este que é isso à frente dos nossos olhos. E é interessante porque o seco ele faz uma alusão à falta de água, então o reclamar deles de algo seco é porque eles não estavam tendo a verdadeira água da vida. Então é aquilo que eu falo, o desejo ele se manifesta diante de algo que você não está fazendo diante do Salvador, salvação, né. E o que é isso é o quê? É o maná, né, é o que cai do céu. E é interessante, porque quando eu comecei e ao meu ver, tem uma ligação que é meio que o pão deles, né, é o que faz o pão deles. E isso é muito interessante, porque quando eu comecei a analisar a Bíblia e eu começava a pegar as palavrinhas, eu olhava para elas e eu pensava: "Tá, que palavra é essa? Que é isso?". E aí eu ia lá e fuçava. É nisso que eu comecei isso tudo. Então eu acho muito interessante que se acabou encaixando a isso. Então, ao meu ver, o que acontece? Eles estavam no lugar da fala, no lugar da palavra, que é traduzido nas traduções tradicionais como deserto, que na verdade é um sertão. Então, eles estavam no lugar da palavra, e a única coisa que eles tinham é o que é isso, que é o maná, que é a palavra, que é, por exemplo, o Cristo fala, né, que ele é o verdadeiro pão do céu, ele é o verdadeiro maná. Então é interessante como tudo do texto aponta para que eles deveriam estar buscando a palavra. Porque, ó, eles não tinham nada exceto este que é isso à frente dos olhos. E interessante porque no começo desse projeto, não de forma proposital, mas mediante, assim, eh, necessidade de foco, eu comecei a não colocar nada exceto a Bíblia na minha frente, para que eu possa analisar de uma forma hiperfocada. Então é interessante como a coisa toda foi se, trabalhando de uma forma bastante fluida dessa forma, para mim. Aqui. E o que é isso era como semente de invasor coentro. O mesmo acontece com coentro. A raiz da palavra é invasor. E o olhar deste como o olhar da extraída resina. Aqui, muitas traduções traduzem como cor,
Mas a palavra olho, então talvez é no sentido de aparência, talvez no sentido de cor, e como é, né, é um idioma muito antigo que foi reduzido a pouquíssimas pessoas falando e depois aumentou, eu achei melhor deixar dessa forma mais ampla. E é isso, a palavra, ela invade o ser, ela começa a te penetrar de uma forma que vira algo íntimo para você. Então, o que aponta é muito para esse sentido. 8. O povo se movia e o coletava, e o moía em moinhos, e o socava no pilão, e o cozinhava em panelas, e fazia deste broas, e o sabor deste era como o sabor do sumo de óleo. E tem, de fato, várias formas de você consumir. E no descer do orvalho sobre o acampamento à noite, o que é isso descia sobre este. É porque o que acontece? A palavra, ela umedece o ser. É que o Cristo é a verdadeira água. 10. E o tirado ouviu o povo chorando para as famílias deles, cada homem na abertura da tenda dele, e o nariz de salvação esquentou muito. E aos olhos do tirado isso foi ruindade. E o tirado disse à salvação: Por que você fez ruindade ao seu escravo? E por que eu não encontrei acolhimento aos seus olhos? Para que você coloque a carga de todo este povo sobre mim. 12. Eu tive gravidez de todo este povo? Ou eu gerei a eles para que você diga a mim: leve eles no seu seio, como a amparadora leva a criança que mama, para o solo que você jurou aos pais deles. Agora, aqui nós temos alguns símbolos muito interessantes também. Porque o que acontece? Por ele ter tirado eles da água, foi a questão de todo, deles entrarem na água e depois saírem por conta. eh, tá bom que estava seco, mas que eles entraram no mar e saíram, é como se ele tivesse, de forma simbólica, tido a gravidez do povo. Tá? E foi ele que levou eles a. que- Foi o tirado, o Moisés, que guiou eles até aquilo tudo. Então, da mesma forma que o Cristo Jesus faz isso a, a nós hoje para todo que crê. E o que acontece? O Cristo Jesus, ele dá-se a entender que ele também é nesse sentido de amparador. Em que sentido de amparador? Que essa seria a pessoa que cuida das coisas da casa. Essa amparadora é diferente de uma serva qualquer. Então é como se ele leva a criança então é como se ele estivesse fazendo esse papel de Jesus salvação do Antigo Testamento. E Jesus salvação, quando ele usou algo muito específico, próximo ao fim, que ele falou, né, eh, que ele se ele fosse como uma qual que foi o nome do bicho que ele usou, que eu analisei, eu não vou lembrar com exatidão, mas é como se fosse uma ave que coloca as crianças debaixo das asas para acolher. Então é interessante como ele faz o papel. E o que acontece? Ele leva uma criança para o solo, lembrando que solo é a tradução da palavra Adão, para o solo que você jurou aos pais dele. Lembrando que o solo do qual o Cristo tem como propósito levar é o solo da vida eterna. Então, isso vai se encaixando de uma forma bastante motivadora, profética, diante do que o tirado Moisés está falando. 13. Aqui, ó. Aqui fica muito legal também. Cadê a minha carne para pôr a todo este povo? Porque eles choram sobre mim, dizendo: Põe carne para nós, para que nós consumamos. E aquilo, né? Por exemplo, tirado estava inspirado conforme salvação Jesus. Não que ele era a salvação de Jesus, mas ele estava inspirado desta forma. Então, o que acontece com salvação de Jesus no Novo Testamento? Ele põe a carne dele para todo o povo. Então, é interessante que isso saiu da boca do tirado Moisés e é isso que o salvação Jesus fez. E é interessante porque eles estavam sob mesma inspiração, inspiração de salvação, do Salvador. Inclusive, Deus Salvador falou, né, que ele seria como ele e o Arão
grande montanha seria como se fosse um motivador, um profeta. Então é interessante como a reclamação, né, do tirado ao salvação tem tudo a ver com o Novo Testamento. 14. Eu não consigo levar todo este povo à parte para mim, porque ele é pesado demais para mim. E se você faz assim comigo, me mate mesmo. Se eu encontrei acolhimento aos seus olhos, então eu não vou ver a minha ruindade. É interessante porque ele falou isso, né? Então ele, estando sob inspiração do salvação, falando isso, é o que ocorre via Jesus Cristo, a inspiração de salvação em Jesus. Então, é muito interessante como isso aqui, diante das reclamações que Moisés, ele estava fazendo reclamações no sentido motivador profético, né, que prediria o que viria a acontecer. 16. E salvação disse ao tirado: Ajunte a mim 70, os juramentados, lembrando que os números, a raiz deles também são palavras. Então, o que acontece? Eu coloco entre parênteses para sabermos que não é apenas um número, tem um significado por trás e não tem a ver com numerologia, é simplesmente uma palavra. E salvação disse ao tirado: Ajunte a mim 70 homens dos velhos do persistiu com o grande pastor, os quais você conhece, que são os velhos do povo e os registradores deste. E você vai pegar eles para a tenda do momento. E eles vão se postar lá com você. 17. E eu vou descer e vou falar com você lá. E eu vou derivar da inspiração que está sobre você. E vou colocar esta sobre eles. E eles vão levar a carga do povo com você. E você não vai levar a parte para você. A parte com crase, tá? Tem uma diferença. Então não significa que ele ia ficar sem parte nenhuma, que ele não ia ficar tudo só para ele. E aqui, ó. Ah, aqui, ó. Ó. Aqui nas traduções tradicionais vai estar como tirar. Tirar, tirar. Mas a palavra para tirar é outra. E se você coloca tirar aqui, fica parecendo que ele vai tirar inspiração dele. Fica uma coisa. Você tira o significado da coisa toda. Fica parecendo que, poxa, ele entrou em contato com salvação e salvação diminuiu do que ele tinha. Aqui, ó. É, eles usam espírito aqui, que eu falo que na verdade significa inspiração. Então o que acontece? Ele deriva, então aquela inspiração vai para os outros também. Então não é tirar, ele não perde nada por ter entrado em contato com salvação. Simplesmente é aliviado, porque se você entra em contato com salvação da forma que ele da forma correta, ele não tem como te punir. Então colocar tirar aqui fica parecendo que perde-se algo por ter entrado em contato com salvação antes de ter tomado uma decisão. Então, usar tirar aqui no lugar onde de fato é derivar é uma péssima tradução. Então vamos lá. E eu vou descer e vou falar com você lá. E eu vou derivar da inspiração que está sobre você. E vou colocar esta sobre eles. E eles vão levar a carga do povo com você, e você não vai levar a parte para você.